Gerenciamento básico de arquivos. Ricardo Barroso, tecnólogo em rede de computadores. A nossa agenda envolve o comando CP, comando MV, comando MKdir e o comando RMdir. São os comandos mais utilizados para manipulação de arquivos e diretórios. O comando CP. O comando CP copia os arquivos para outros arquivos ou diretórios. O comando CP pode copiar um arquivo ou múltiplos arquivos. A sua sintaxe é CP, a opção utilizada, o arquivo original e o seu destino. O comando CP é repleto de diversas opções. As mais frequentes são "-d", preserva os links ao copiar os arquivos. "-p minúsculo, preserva todas as informações dos atributos dos arquivos, como dono do arquivo, grupo, permissões e data. "-r maiúsculo, copia os arquivos recursivamente, útil para copiar os arquivos e diretórios abaixo do diretório especificado. Aquele diretório que tem muitos arquivos e você quer copiar tudo, usa a opção "-r maiúsculo. "-a", faz o mesmo que as opções "-d", "-p" e "-r maiúsculo combinadas. "-f", força a cópia gravando por cima do destino, ou seja, se você tem um diretório e está copiando um arquivo que já existente, o "-f" ele não te pergunta se deve ou não sobrescrever, ele já copia por cima, apagando o arquivo anterior. "-i", pergunta ao usuário antes de copiar cada arquivo por cima do local de destino, ou seja, faz o inverso do "-f". Então ele vai te pedir confirmação caso o destino já tenha algum arquivo com o mesmo nome. E "-v", que mostra o nome de cada arquivo copiado. Se você quer ver lá copiando todos os arquivos, você pode usar a opção "-v", que ele te mostra tudo que está sendo copiado. Exemplos. No exemplo número 1, copiamos o arquivo 1 para o arquivo 2 dentro do mesmo diretório, usando a sintaxe CP, espaço, arquivo 1, espaço, arquivo 2. Exemplo 2. Copia o arquivo 1 para o diretório /tmp. A sintaxe é CP, espaço, arquivo 1, espaço, /tmp. No terceiro exemplo, copiamos todo o conteúdo do diretório /var/log para o diretório log local, com a sintaxe CP "-r maiúsculo, F minúsculo, espaço /var/log, espaço log local. Diretório /log, /var/log é a origem. Tudo que tiver dentro de /log vai ser copiado para dentro de log local, usando essa sintaxe do comando CP. Por ser um comando muito amplo, é interessante que a gente dê uma olhada lá no manual do comando, digitando lá no shell man, de manual, man, M-A-N, espaço CP. Se o manual estiver instalado direitinho, ele vai rodar e vai aparecer lá todas as opções e argumentos que podemos utilizar no comando CP. Vejamos agora o comando MV, usado para mover ou renomear arquivos e diretórios. Ele não altera os atributos dos arquivos ou diretórios movidos se a transferência ocorrer no mesmo sistema de arquivo.
Se o destino para onde os arquivos ou diretórios forem movidos não existir, o comando renomeia o arquivo ou diretório de origem. Ou seja, para mover, a gente especifica um destino, né? Para renomear, a gente especifica um nome que não existe. No caso, eu quero mudar de arquivo 1 para arquivo 2. Eu digito lá arquivo 1, espaço, arquivo 2, e o comando de mover vai entender que não tem nenhum diretório ou arquivo com aquele nome, então ele vai renomear o arquivo 1 para o arquivo 2. A sintaxe é bem simples, é mv, espaço, a opção, espaço, a origem, espaço, o destino. As opções mais frequentes do comando mv é "-f", que força a movimentação dos arquivos, e a opção "-i", que solicita a confirmação do usuário antes de mover cada arquivo. É interessante usar "-i" quando estamos movendo ou renomeando arquivo de sistema, arquivo de configuração, arquivo que exige um maior cuidado, né? Então usamos a opção "-i" para termos certeza do que estamos fazendo. Porque no Linux, uma vez logado como root, como superusuário, fazemos e não temos confirmação. Se por um acaso renomearmos um arquivo importante de configuração, esse arquivo será renomeado sem nenhum problema, sem nenhuma solicitação de confirmação. Então a gente pode trazer depois um prejuízo para o sistema, para algum tipo de configuração. Então, quando não estivermos seguros do que estamos fazendo, além de fazer um backup do arquivo, é interessante a gente usar a opção "-i" para que ela solicite confirmação antes de fazer o que estamos pedindo. Exemplo: o comando mv renomeia o arquivo 1 para o arquivo 2. Usamos a sintaxe mv, espaço, arquivo 1, espaço, arquivo 2. Como o arquivo 2 não existe nem como arquivo nem como diretório, então ele renomeia o arquivo 1 para arquivo 2. Seria como clicar com o botão direito lá no arquivo no Windows e clicar com o botão direito e clicar em renomear, né? Para mover o arquivo 1 para o diretório /tmp, utilizamos a sintaxe mv, espaço, arquivo 1, espaço, /tmp. Então, nesse caso, como o tmp é um diretório que existe, ele pega o arquivo 1, tira da sua origem, copia lá e cola lá no destino, que nesse caso é o tmp. Comando rm. Comando rm é utilizado para remover arquivos e diretórios. Para remover arquivos, o usuário precisa ter permissão de gravação no diretório onde o arquivo está localizado. Utilizando as opções "-r" e "-f", ele também remove diretórios vazios. Opções frequentes: "-f" força a remoção dos arquivos sem pedir nenhuma confirmação do usuário. "-r" maiúsculo remove um diretório e todo o seu conteúdo de forma recursiva. Exemplo de comando rm. rm arquivo 1 simplesmente remove o arquivo. É como selecionar um arquivo no Windows e apertar Shift Delete. Lembramos que no Linux não tem lixeira, viu? rm-r, "-f", espaço documentos, remove o diretório documentos e todo o seu conteúdo. Comando mkdir cria um ou vários diretórios abaixo do diretório atual. O usuário precisa ter permissão de escrita no diretório atual para executar o comando mkdir. A sua sintaxe é mkdir, espaço, a opção, espaço, o nome do diretório. A opção mais frequente usada no mkdir é o "-p", que cria o diretório especificado mesmo que o diretório pai não exista. Nesse caso, o mkdir cria também o diretório pai. Quando quisermos criar
uma árvore de diretório muito grande, ou seja, barra documentos, barra pasta, e a gente não tem ainda o diretório documentos, podemos fazer em uma só linha de comando usando "-p", digitando mkdir espaço "-p", barra diretório, barra pasta, e assim o mkdir cria as duas pastas, o diretório documentos e o diretório pastas. A opção "-m" configura a permissão do diretório criado. As permissões possíveis são RWX, 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 ou seja, leitura, escrita e execução para o dono, grupos e outros. Exemplos do comando mkdir. Mkdir espaço pasta. Nesse exemplo, o mkdir apenas cria o diretório pasta. Mkdir "-p" documentos barra pasta. Nesse exemplo, o mkdir cria o diretório pasta dentro do diretório documentos. Se o diretório documentos não existir, ele também será criado. Comando rmdir. O comando rmdir é utilizado para remover um ou mais diretórios. É necessário que o diretório esteja vazio para ser removido. Sintaxe é bem simples: rmdir, espaço a opção, espaço o nome do diretório que será removido. Exemplo: rmdir barra home barra documentos. Neste exemplo, o rmdir remove o diretório documentos dentro do diretório home. Seja livre com software livre. Muito obrigado. Esse foi o início do gerenciamento básico de arquivos no Linux.